a mais um episódio do podcast Beni e Rubi e hoje a conversa é técnica e prática e principalmente para você que gosta de ganhar dinheiro. Hoje nós vamos te mostrar na prática como usar o consórcio como alavancagem financeira. Mas antes de entrar nesse assunto, quero agradecer aqui a Estela Lima, Casa de Pães e Bolos, que patrocina o nosso podcast. O nosso convidado de hoje já é de casa, já é a terceira vez que ele está aqui no nosso podcast, Almiro Batista, da Consol Consórcios. E obrigada por voltar, Almiro. Ele é consultor de consórcios com mais de 37 anos de mercado, corretor de imóveis cadastrado pelo Cresce, corretor de seguros cadastrado pela SUSEP, certificado pelo curso de Gestão de Direito e imobiliário pela Escola Paulista de Direito e certificado pelo curso de correspondente bancário da FEBRABAN. E tem mais de 12 mil clientes ativos em sua carteira. Bem-vindo, Almiro. Oi, Jamile. É um prazer estar aqui novamente para falar um pouquinho sobre consórcio e investimentos. Almiro, e esse assunto não se esgota no mercado, né? Eu trouxe alguns dados aqui para a gente conversar. Olha, eu vi que em 2025 foram mais de 5,16 milhões, né, de cotas vendidas de consórcio, mais de 500 bilhões em créditos comercializados e 12,76 milhões de consórcios ativos. Você está vendendo mais, Almiro? Jamile, o consórcio ele vem numa crescente desde quando veio a inovação aí dos carros nacionais brasileiros, né, que já foi um estouro de vendas de cota de consórcio. Mas ele pegou mesmo, foi depois da pandemia, foi na pandemia, onde todo mundo pensava que ninguém ia vender nada, que o mercado ia parar, que todo mundo ia parar. O contrário, estourou de vender consórcio e hoje mais ainda, isso continuou porque a escassez de crédito no mercado é muito difícil hoje a pessoa aprovar um financiamento e o consórcio vem como uma alternativa bastante interessante para esse cliente que precisa comprar, que precisa trocar de carro, que precisa comprar um imóvel. Então o consórcio é uma ferramenta espetacular e além do mais tem outras inovações, ele inovou muito o sistema de consórcio, porque o ideal do consórcio é mesmo trocar de carro, planejar a troca de um carro, de um caminhão, de uma máquina agrícola e comprar um imóvel, de repente comprar o segundo imóvel, esse é o ideal do consórcio. Porém, já inovou bastante, tem outras coisas que dá para fazer com o consórcio, como a alavancagem financeira, que é uma linguagem que então todo mundo falando aí na internet, não é mentira, é verdade, dá para ganhar, aumentar muito seu patrimônio com o sistema de consórcios. Então a gente está saindo aí da compra parcelada para um planejamento, é isso? Exatamente, sempre foi um planejamento, tá? Mas hoje com muito mais opções, dependendo de acordo com a necessidade do cliente e a condição do cliente, muita coisa além do planejamento dá para fazer com o consórcio. Almiro, mas quando você fala assim de alavancagem financeira, o que é exatamente isso na prática? Conta pra gente com algum exemplo. Bom, eu vou te dar dois exemplos bem claros, tá? Uma pessoa que comprou um imóvel de 600 mil, tá? Foi contemplado lá com o lance fixo, né? Usando parte da carta de crédito para pagar o lance. E ele contemplou com a média aí uma média de lance e utilizou a carta de crédito de 480 mil para comprar um imóvel, tá? A parcela dele, que era de 3 mil e poucos reais, caiu para 2.600 reais, depois que ele pagou o lance. Aí ele comprou um imóvel de 480 mil e esse imóvel está alugado com a renda em média de 3.200 reais, a renda de aluguel. E a parcela dele caiu para 2.600 reais, então ainda sobra ainda R$ 1.200 de lucro. O aluguel paga a parcela do consórcio e ainda sobra um valor aí para ele fazer uma nova aplicação. Fora o patrimônio que Fora cresceu, o patrimônio, né? que ficou, né? Que continua crescendo. Aí tem outro exemplo, que é uma pessoa que comprou um consórcio para comprar um caminhão guincho, para usar como, né, serviço de guincho. Ele também usou parte da carta para contemplar o consórcio, né? Trabalhou com o lance fixo, né? E contemplou essa carta em média de 3 a 4 meses, ele contemplou essa carta, tá? É um caso bem específico. E hoje a parcela que era de 2.800 caiu para 1.200,
Aí ele tem uma renda, trabalhando com esse caminhão, ele tem uma renda mensal de R$ 15.000. Então, foi um belo de um negócio, não foi? Sim, dá para aumentar então a capacidade produtiva, né? Renda mensal, né? Exatamente. Almiro, mas vamos lá. Normalmente um consórcio ele tem 48, 60 meses. Qual que é a média de duração de um consórcio? Depende do produto, tá? Vai de 12 meses até 240 meses, tá? Se você pega uma moto, um carro, vai em média de 12, 48, 36 meses, 72 meses, até 100 meses, né? E do imóvel vai de 36 meses até 240 meses. Depende muito do poder de compra do cliente, né? E o valor do crédito que ele contratar. A alavancagem, ela funciona melhor mais no início do consórcio, até o meio? Como? Explica isso para a gente, para as pessoas entenderem também na prática. Sim, lógico. Se a pessoa contemplar no primeiro ano, para alavancagem é muito melhor, principalmente em imóveis, tá? Porque quando a gente fala de alavancagem, Jamile, a gente está falando mais para consórcio de imóveis, tá? Para outros produtos é mais para você realmente realizar a troca, né, de um carro, de um caminhão, coisas mais, né? Mas o imóvel, ele sempre é uma fonte de renda. E a gente tem uma estatística assim, se contemplou nos primeiros 12 meses, o lucro é bem maior, tanto para você fazer um patrimônio, como para você também vender a carta contemplada, que é um mercado também que está em alta, muito em alta, né? Mas se você também demorar aí 24 e 36 meses, também não deixa de ser um grande negócio para essa questão de alavancagem, tá? Passou disso, também é um bom negócio. Até 50% que você pagou, se você for contemplado, você ainda tem meios de ganhar muito dinheiro com o seu consórcio. Passou disso aí, é um patrimônio que você gerou, né? Que você um dinheiro que você represou. Também não é ruim, porque você alavancou, guardando o dinheiro e tendo um patrimônio lá na frente, né? E para você, quais são os 3 perfis que mais usam aí o consórcio para alavancagem financeira? Mas o consórcio imobiliário, né? É o cliente que quer investir, ele já tem um imóvel, ele pretende fazer um imóvel para renda de aluguel ou para vender a carta contemplada, tá? As outras opções, como eu citei, é para comprar um caminhão, para comprar uma máquina agrícola, essas coisas que também geram renda. E o que as pessoas costumam confundir quando chamam o consórcio de investimento? O consórcio ele não deixa de ser um investimento. Não é a ideia, o ideal, o investimento, porque quando fala em investimento, existe um mix muito grande de produto, né, que se pode trabalhar como investimento, né? Mas o consórcio não deixa de ser uma ferramenta também que pode se usar como investimento. Almiro, para quem compra um consórcio, né, que precisa ter toda uma segurança aí, quem faz toda essa regulamentação de mercado hoje? Teve mudança? Como que está esse mercado? Excelente pergunta, Jamile. O consórcio ele é regulamentado pelo Banco Central do Brasil, tá? Antigamente era a Receita Federal que administrava, então era meio bagunçado. Depois o Banco Central regulamentou em 2008 com a portaria 11.795. É a lei do consórcio, é uma lei 11.795. E ele vem criando algumas resoluções. Por último, agora em 2023, teve a resolução 285, que ele limitou algumas coisas que os consórcios faziam que hoje já não pode fazer. Por exemplo, abrir planos com multiprazo. Por exemplo, 200 meses você pode pagar em 180, em 120 e tal. Isso já não pode mais. Então, se você faz em 200 meses, é 200 meses. Tá. Se você faz em 60 meses, é 60 meses. Não pode ter outro prazo no meio. É uma das coisas que mudaram, tá? Que faz muita diferença. A gente pode falar que o consórcio é um planejamento inteligente quando você sabe usá-lo? Com certeza. É um planejamento, é uma compra planejada. E é para aquele cliente que realmente ele tem um bom planejamento, porque as pessoas que são muito imediatistas, a gente nem recomenda que ele compre consórcio, né? Tá? Então, por isso que existe a questão da consultoria, a gente sempre estuda a situação do cliente, o perfil do cliente, o poder de compra dele também, tá? Não adianta nada você querer investir também e se apertar lá na frente, precisar de cancelar o consórcio, aí passa a ser um péssimo negócio, né?
Então você tem que ter aquela consciência que é um produto a longo prazo. Se acontecer da contemplação sair no começo, maravilha, mas se acontecer de sair lá na frente, também é um bom negócio. Sim. Para isso precisa ter paciência, né? Planejamento, né? Não existe nada que cresça tão rápido, né? Tudo a gente tem que respeitar o processo, entender e respeitar, né? Como em todo investimento, Jamile, nenhum investimento a curto prazo ele é muito rentável, tá? Você pode ver as pessoas que trabalham aí com produtos agressivos, né, perfil de investidor agressivo, eles têm uma rentabilidade muito grande se você faz a longo prazo, tá? Banco, às vezes, eles seguram o teu investimento aí por 5 anos, Sim. por 10 anos, e ele te dá uma perspectiva de ganho muito maior do que se você fizer em 1 mês, em 2 meses, em 6 meses, entendeu? Então, sempre, não conheço nada que dá para ganhar, que tem uma rentabilidade grande a muito curto prazo, sempre é mais a longo prazo mesmo. E o que tem é arriscado, né? Exatamente. Também tem a questão aí da pessoa às vezes escolher o investimento errado, né? Sim. Não está dentro daquele perfil. Almiro, dentro desses anos todos seu aí de mercado, né, e na sua carteira de clientes também, você faz muito negócio entre seus clientes? Principalmente entre meus clientes. Com mais de 37 anos no mercado, você imagina que os clientes que compraram comigo há 37 anos atrás, se ele ainda está vivo, ele ainda está comprando ou está indicando um filho, um neto, um amigo, um vizinho, né? Por quê? A gente procura fidelizar o cliente da melhor maneira possível, sendo amigo do cliente, fazendo o cliente comprar como se fosse a gente que estivesse comprando, entendeu? Isso gera uma confiança e eu tenho orgulho de dizer que eu vendo muito para os clientes que já compraram, eles compram novamente. E o mercado de carta contemplada? Tem muita gente que procura eu quero comprar já um consórcio com carta contemplada, que aí você vai vender de algum cliente seu. Como é que está essa demanda por isso hoje? Tem uma demanda muito grande, tá? Se eu tivesse hoje 100 cartas contempladas de imóvel, eu vendia tudo hoje. Olha! Tem fila de gente para comprar. E não é um produto barato, é um produto que você está pagando bem mais caro do que a pessoa que foi contemplado, que como ele planejou, né, e ele contemplou, ele está ganhando um ágio em cima e com razão, né, acho que ele tem todo o direito de cobrar o quanto ele quer, né, e que é impressionante que mesmo pagando mais caro, ainda fica mais barato do que a pessoa fazer um financiamento. Por isso que a demanda é muito grande. Ainda a taxa de juros que tem no mercado ainda compensa comprar a carta contemplada. Com certeza. E aí, só para explicar melhor para as pessoas, todo o trâmite de transferência dessa carta, a outra pessoa assume todas as outras parcelas, tudo isso você cuida? Exatamente. Então, a gente tem sempre o cuidado de não deixar o cliente assim, fazer algo duvidoso. Primeiro, a gente não basta você querer falar que quer comprar, você também tem que provar que você tem capacidade de pagar. De assumir, né? Então você já está assumindo uma dívida. Quando você compra uma carta contemplada, você já está assumindo uma dívida. É diferente de quando você faz o consórcio, que não foi contemplado ainda, você é um investidor. Tá? Aí quando você passa a usar o crédito, você passa a ser um devedor. Então, esse é um cuidado que a gente tem. Antes de fechar qualquer negócio, antes de receber qualquer valor de entrada na transação aí de um cliente para outro, primeiro fazer a análise de crédito e a aprovação do crédito. Aí depois a administradora, ela aprovando, ela vai mandar um contrato de cessão de direitos. Então, ele está assumindo todos os direitos e obrigações daquele cliente que está vendendo, né, em contrato. Aí é onde fica seguro. Aí ele pode pagar tranquilamente, que ele não tem mais erro. Almiro, numa carta de mais ou menos assim, de 400 mil de imóveis, qual que é a média de lance que a pessoa tem que dar para ser contemplado? Uma estimativa, eu sei que isso não é uma coisa 100% correta, né, assim, de se falar, mas qual que é a média pela sua experiência aí? Então, tem 2 tipos de lances, né? Um lance ele é fixo em 30%, depende do produto, 30% ou 20%, aí não pode ser mais e nem pode ser menos, por isso que chama fixo, tá? E vai ter uma demanda de empate entre as pessoas do grupo que oferta esse lance. Uhum. Ele é um valor relativamente baixo, até porque você ainda pode usar parte da carta, que se chama lance embutido, para ajudar a pagar o lance, né? E a outra parte ainda pode até parcelar em 4 vezes sem juros. Quando é o fixo, né? O fixo livre também. Tá. O outro lance, ele é o lance livre. O lance livre quer dizer que é livre, você pode dar de 1% até 100%.
A média para esses lances, em média, acima de 50%, gira em torno de 60%. Mas é para aquele cliente que realmente tem a necessidade de comprar o bem de imediato e já está com o dinheiro ali para dar o lance. Ainda vale a pena, mas para investimento é bom trabalhar o lance fixo. E dentro desse lance fixo, por exemplo, 10 pessoas saíram ali no mês, como é que é o desempate? Pois é. Normalmente, um grupo tem X pessoas. Vamos dizer que o grupo tem 650 pessoas. Tá? Só um exemplo. Um grupo de 200 meses tem 650 pessoas. Das 10 pessoas que empataram, a cota que saiu no sorteio entre as 650 pessoas vai desempatar aquelas que deram o lance fixo, aquelas que deram. Quem tiver mais perto da cota que saiu no sorteio é o que ganha. Então é sorte mesmo. É sorte também, mas é uma sorte, né? Entre poucas mas após dar o lance, né? Isso. Ok. Ô, Almiro, o consórcio ele não tem juros, né? Mas ele tem custo. Quais são os custos aí, diferenças de operadoras? Eu sei que você trabalha com várias operadoras, né? Sim. As mais confiáveis aí de mercado, né? Sim. A diferença existe, sim. Uma diferença de uma administradora para outra. Por isso que a gente trabalha com várias administradoras, tá? Algumas têm algumas campanhas de desconto de taxa, às vezes precisa fechar um grupo mais rápido, eles fazem um desconto na taxa de administração, na abertura daquele grupo para ele formar mais rápido, né? Mas, no geral, a taxa de administração de imóvel, para consórcio de imóveis, varia entre 20% e 28%. Depende da administradora e depende do prazo. Tá? Aquela administradora que tem uma taxa maior, às vezes ela tem um outro benefício que pode cobrir essa diferença do custo, né? Mas normalmente o cliente está optando para quem tem a taxa de administração menor. Certo. Outros custos, fundo de reserva, algumas administradoras cobram, outras não. Hoje em dia não há necessidade de cobrar fundo de reserva, tá? Porque o fundo de reserva ele é um fundo que ele é administrado. Em caso de inadimplência, esse fundo ele é acionado para cobrir aquela inadimplência. E hoje a consórcio de imóveis, a inadimplência é muito baixa. Para você ter uma ideia, o meu índice de retenção é 99%. Eu só tenho 1% de inadimplência no meio de tantos clientes que a gente tem. Entendeu? Outro custo que tem no consórcio, que é opcional, é o seguro prestamista. Ele dá a garantia de que se você vier a falecer ou sofrer um acidente, o seguro quita aquela dívida. É uma coisa bem importante, mas ele é opcional. Tem cliente que não quer falar, já tem outros seguros, tal, não tem problema nenhum. Ele pode fazer o consórcio sem o seguro, sem a cobertura do seguro. Almiro, tem uma pergunta que eu quero te fazer que muita gente deve ter dúvida, né? Como comparar o investimento em consórcio com o financiamento hoje de um imóvel em banco? Jamília, é muito simples, tá? O financiamento hoje, num prazo, eu fiz um comparativo aqui, consórcio num prazo de 200 meses, uma carta de 300 mil. O financiamento ele tem uma taxa, em média, a taxa anual, de 13,8% ao ano, mais TR, mais a atualização da TR. E o consórcio, esse custo do financiamento, quando se fala em 200 meses, ele chega a 276%. Uhum. E o consórcio, ao ano, se você dividir a taxa por ano, vai dar 0,11 ao ano. Vai dar um custo final de 23%. Então, numa parcela do financiamento de 300 mil, ficariam mais ou menos R$4.000. No consórcio, ficaria em torno de R$2.000. Então, 1.845 para ser mais correto. Tá? Então, aí você já vê qual o tamanho da diferença. É muito, hein? Mais de 50%. Muita diferença. 100% de juros. Aí as pessoas, principalmente os economistas, questionam a gente, mas tem a correção do INCC. Claro que tem a correção do INCC anual, mas ele é para atualizar o valor da sua carta de crédito e aí atualiza também o seu saldo devedor. Mas você concorda comigo que o valor pago ele foi atualizado também? Então, o seu investimento está cada vez maior, né? Esse é um dos comparativos que a gente faz entre o consórcio e o financiamento. E se alguém tiver dúvida de como entender isso mais na prática, você consegue responder nos seus canais de comunicação, mandar uma mensagem? Inúmero. A gente até prefere que as pessoas acionam a gente para fazer um comparativo, né? Em números mesmo, mostrando números reais,
para a pessoa ver que vale muito a pena. Mas é uma consultoria mais detalhada, né? A gente costuma mostrar isso mais em detalhes. Almiro, você investe em mercado imobiliário? Muito, bastante. E quando você recomenda usar o consórcio e quando não? Ou se não tem esse não também? Olha, não é quando a pessoa tem muita dúvida e quando ele tem uma renda muito restrita, tá? A gente tem a responsabilidade de falar para o cliente, olha, você tem certeza que você quer fazer isso? Porque pode ser arriscado para você lá na frente você se apertar e você não conseguir pagar. Isso a gente fala com muita sutileza, mas de uma maneira clara para a gente não vender ilusão, entendeu? Esse é o risco que a gente costuma dizer. Mas a título de investimento, se está dentro do perfil do cliente, da necessidade do cliente, ele entendeu bem a operação, não tem como errar, não tem como dar errado. E eu invisto muito, eu pago cotas de consórcio também, bastante Porque cotas de consórcio. Porque você faz alavancagem também. Faço alavancagem, comprei já alguns imóveis por consórcio, tá? A maioria deles já estão quitados, alguns deles ainda estão como investimento, né? Mas eu também invisto em outras coisas também, tá? Como algumas imóveis de lançamentos que estão com preços bons, a gente acaba comprando também para fazer investimento. Imóvel não tem uma frase no meio rural que quem compra terra não erra, né? É verdade. Então quem compra imóvel também não erra, qualquer tipo de imóvel. Então é bom que você tenha experiência aí também de como vendedor de consórcios e como investidor, né? Com certeza. E também de mercado imobiliário, né? Almiro, e quando chega aquele perfil de cliente que já quer ser contemplado logo de cara, o que você fala, como você explica e traz ele para a realidade? Então, esse é um grande problema que tem no mercado hoje, né? As pessoas comprar por impulso, né? Ou na ilusão que aquilo é a salvação, né? Que aquilo vai resolver todos os problemas dele, né? É muito comum chegar uma pessoa para pedir isso para você e falar, olha, isso não é o consórcio que você tem que fazer, talvez você pode procurar um banco, fazer um financiamento bancário. Aí a pessoa fala assim, mas o financiamento está muito caro. Fala, bom, então outra forma é você comprar à vista. Mas eu não tenho como comprar à vista. Fala, então você não tem outra alternativa, ou você faz o consórcio, ou você vai ficar pagando aluguel, não tem outra forma, porque a gente não vende essa ilusão para a pessoa retirar de imediato, né? Muitas pessoas, às vezes, quer passar os problemas deles para a gente, né? Então a gente tem que ter essa responsabilidade, o que às vezes não acontece no mercado, tem, né, algumas ilusões aí que as pessoas vendem e o cliente acaba acreditando, né? Não é real. Tá? Você tem que ter consciência que pode sair rápido, como pode também demorar mais um pouco, né? Sim, mas normalmente os consórcios acabam antes do prazo por conta dos lances? Sim, com certeza. Normalmente um grupo de 200 meses, quando chega em 150 meses, basicamente não tem mais ninguém pagando, porque já alguns que deram lance, outros já vão sendo sorteados mais rápido, tá? E uma coisa que é bem real, quanto maior é o lance, os lances, tá? Como acontece nos lances livres, mais entrega vai ter, porque o grupo vai arrecadar mais. O cliente pagou o lance, entrou dinheiro no caixa, ele pode entregar mais de uma cota, mais 2, mais 3, mais 10, quantos for necessário. Então, por isso, os grupos terminam bem antes do prazo. Certo. Almiro, e as empresas, elas também podem se beneficiar do uso de consórcios, não só para compra de equipamentos, mas para gerar caixa, gerar fluxo? Faz sentido isso? Sim, a maioria das empresas, a maioria. Frotas de carro, trocar frotas de carro, é muito comum a pessoa comprar aí 50, 100 cotas para trocar uma frota inteirinha, entendeu? Para o agronegócio também, apesar dos bancos oferecerem muitas vantagens aí, para crédito para o pessoal do agronegócio, né? Mesmo assim ainda vende muito, ainda tem muita procura por consórcio, né? Motos, pessoal de mototáxi, né? Para locadoras de veículos também compram bastante, tá? Tem até alguns planos específicos para essas empresas, tá? Com garantia de entrega a um determinado prazo. Olha, porque você não descapitaliza, né, o caixa, a empresa, né, o caixa para nós temos um plano, né, alguma das empresas que a gente trabalha, nós temos um plano chamado plano pontual. Ele te dá a oportunidade de adquirir o bem num prazo máximo, a partir do 6º mês. Então, se você ainda não foi sorteado, você faz uma antecipação, você já pega
a carta de crédito já compra o bem na hora. Porém, esse produto é um produto mais caro. É um Faz consórcio, sentido. mas com a taxa de administração bem maior. Mas ainda vale mais a pena do que fazer um financiamento. Olha. E tem algum segmento que está usando mais consórcio ou está bem diluído hoje? Olha, 70% hoje das vendas de consórcio é para imóveis. Tá. Exatamente por essa questão da alavancagem patrimonial e financeira, né? Porque a dificuldade de financiar hoje um imóvel é muito grande, tá? A taxa de juros hoje é muito alta, né? Então, e a aprovação de crédito também, os bancos não estão aprovando quase nada, né? E com razão, porque a inadimplência é muito alta, né? Sim. Então, esse é um produto que está muito em alta. Mas ainda vende bem consórcio de carro, de moto, de caminhão, vende bastante. Tudo vende bem. E como é que você está enxergando esse ano aí? O que você acha que vai crescer mais aí dentro do seu negócio aí de consórcios? Bom, Jamile, como o consórcio já é um produto consolidado e como você mesmo acompanhou aí nos números, né? Não vejo assim como cair. Pode cair um pouco, porque é um ano eleitoral, é um ano de Copa do Mundo, tem uma série de coisas aí que acaba como é que fala, interferindo aí em qualquer tipo de negócios, né? Sim. Mas a gente ainda tem uma perspectiva de crescimento ainda esse ano para 25%. Tô que fiquei até tudo isso? Tudo isso. Impressionante, hein? Os grandes empresários, os grandes economistas estão projetando isso no ramo de consórcios, né? Tá. Agora eu vou fazer um bloco com você aqui. Quero que você fale se é mito ou verdade. Eu trouxe algumas informações que eu coletei. E vamos lá, tá preparado? Preparado. Ó, tem influenciador grande aí falando de consórcio bem, uns estão defendendo, outros criticam bastante, né? E quando você vê esses vídeos aí na internet, né, se vale a pena fazer consórcio, né? O que eles falam que eles estão certo, né? E que o público pode estar interpretando talvez errado. Olha, a maioria está certo, sim. Mas eu vou te falar duas coisas que faz uma diferença nisso aí, são o conhecimento das pessoas. Alguns economistas, eu não vou citar nomes, mas eles são muito focados e talvez tenha até alguma como é que fala? Influência com patrocínio. bancos, com instituições financeiras, então eles são mais tendenciosos a outros tipos de investimento. Sim. Eles vão falar mal do consórcio, ou porque não conhece, ou porque não é interessante para ele, entendeu? Agora, quem conhece o sistema de consórcio, quem já fez e quem entende a sistemática, vai optar por consórcio com certeza, tá? Mas eu também não critico quem fala mal, tá? Porque ele tá vendendo o peixe dele, tá certo ele, né? E é perfil também, não é? Também é perfil, com certeza. Por isso que existe a questão da consultoria. A gente não vende para pessoa que não tem o perfil ou não é a necessidade do produto, né? Sim. E como ia aqui outro mito ou verdade? Ó, muita gente fala sobre tempo versus sorte aí, né? No consórcio. Como você reduz esse risco com a estratégia sem vender garantia? Sim, sempre lance, porque sorteio é sorteio. Sorteio é para o grupo todo, né? É lógico que se tem agora um grupo de 650 pessoas, que é o normal, um grupo de 200 meses com 650 pessoas, todo mundo vai ser sorteado. Então, lógico, se uma é contemplado no primeiro mês e mais 2 ou 3 é no lance, no segundo mês já não é 650 que vai participar do sorteio, é menos pessoas, né? Então, sorteio é sorteio, é sorte, né? Agora, é lance, é planejamento com lance. E o lance, em alguns casos, no caso do lance fixo, em alguns casos, nem é preciso você pôr dinheiro no bolso para pagar o lance, porque você pode usar da própria carta um percentual para pagar o lance. Então é planejamento com estratégia de lance, né? E conhecimento, né? E conhecimento. Mas o Aí conhecimento... você traz esse conhecimento, né? O cliente ele não é obrigado a conhecer tudo, mas ele tem que ter confiança no consultor que está trabalhando para ele, porque é interesse da gente também. Você concorda comigo? Se eu vendo para você, você é contemplado rápido, né? Você é uma tendência de comprar uma nova cota. Então eu estou ganhando também. Então o interesse meu é que você seja contemplado o mais rápido possível, tá? Sim. Mas eu não tenho esse poder de falar, eu vou colocar você na frente dos outros, até porque não é justo. Se é um grupo de pessoas, todo mundo tem que estar em pé de igualdade, né?
Então, nada de acreditar em falsas promessas, gente. Sim, e para ficar mais claro, se a gente fosse colocar assim, em duas colunas, o que que dá para otimizar e o que que não dá para controlar no consórcio? Então, o que não dá para controlar é prazo, falar prazo de contemplação. Você vai ser contemplado em tantos meses, ou daqui a 2 meses. Isso não dá para você falar, porque não é você que determina falsa, isso. Né? Promessa falsa, porque, como eu disse, é um grupo de pessoas. Então, quem demanda a forma de contemplação, por lance principalmente, é o cliente, né? Não somos nós. É o estilo do grupo ali, não é? Também, o estilo do grupo e o estilo do cliente também. A gente sugere alguma coisa, mas a gente não garante, a gente sugere. Como eu disse, estatística não é garantia. A gente tem vendedor que fala, vou mostrar para você aqui a média de contemplação dos últimos meses. Isso a gente faz também, mas isso não é garantia. Pode acontecer o inverso no mês seguinte, né? E o que a pessoa precisa ter de cuidado para não cair aí em golpe de consórcio? Então, brasileiro, você sabe, né? A lei do Gerson, né? Todo mundo gosta de levar vantagem, né? Ter essa consciência, não comprar no impulso, tá? Não comprar para a primeira pessoa que oferecendo vantagens, né? E quando você vê uma pessoa muito técnica te dando realmente informações claras, tá? Acredita nessa pessoa, não acredita naquele que fica te oferecendo milagres, porque esses são os aproveitadores mesmo. E como que a gente tem, assim, só para deixar mais claro ainda, eu vou escolher uma pessoa para eu comprar o consórcio, o que eu tenho que olhar dessa empresa? O que ela tem? Principalmente o tempo de vivência no mercado, tá? E o conhecimento daquela pessoa, tá? Nas perguntas que você fazem, você já dá para perceber se a pessoa conhece o produto, conhece o negócio ou não conhece, tá? Eu costumo dizer que o profissional hoje não é só na área de consórcio, não. Ele tem que estar bem preparado, ele tem que conhecer o que ele faz, entendeu? O mercado mudou muito, o cliente está muito exigente. Mas ainda tem muitas pessoas inocentes também, que estão aí na boa fé, né, acreditando nas pessoas. Então, o profissional ele tem que ter essa responsabilidade de estar bem preparado para dar as informações corretas sem enganar ninguém, né? Isso aí. Almiro, na sua visão, quais são os 3 maiores erros e os 3 maiores acertos que as pessoas cometem na alavancagem? Na alavancagem como é que fala? A euforia, né? Esse é um erro, a euforia. Achar que vai ficar rico em pouco tempo. Às vezes acontece, às vezes também. É o mal do brasileiro. Esse é o principal erro. E também a pessoa não ter um poder de compra, não planejou, tá? Às vezes a parcela o orçamento dele estoura em pouco tempo, aí ele acaba deixando alguma coisa, algum compromisso dele de lado e normalmente ele deixa o consórcio, porque Sim. Não é um compromisso sério, não vai deixar de comer, não vai deixar de pagar uma conta de luz, de um aluguel, né? Então esse é o principal erro. É um dos principais erros. E os principais acertos são realmente as pessoas que têm consciência e têm condição de investir, que estudou o produto, acreditou no negócio, vai em frente que você não tem como errar. Não erra, não tem como dar errado, tá? Desde que você tenha condição e capacidade de pagamento. Almiro, qual que é a média percentual de uma carta contemplada em imóvel? Olha, eu vou te dar um exemplo. De valorização, que eu quero dizer. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que tem uma carta aí vamos falar uma carta de 500 mil, a parcela dele é em torno de R$2.500, depois que ele... em sorteio, tá? Se ele for sair no sorteio em 12 meses, vamos dizer que ele pagou ali 25, 30 mil reais. Ele vende essa carta mais ou menos por 100 mil reais. Quê? 100 mil reais. 100 ele pagou 20, 25, ele vende por 100. E se não for mais? Tem gente que cobra até mais, tá? Então, vai depender muito de quando ele foi contemplado, tá? Estou falando em 1 ano, se ele foi contemplado em 1 ano. Né? Aí o prazo implica, né? Agora, se ele deu um lance e ele teve que pagar alguma parte do lance do bolso dele, esse lucro cai um pouco, porque ele investiu um pouco mais. Então, mas menos de 80 mil ele não deixa de ganhar. Bem interessante, hein, gente? Aí você vai me falar, mas se o cara foi contemplado daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, tá?
o lucro também é muito alto, porque ele investiu pouco e ele vende ela. É só fazer uma conta, tá? É bem simples fazer essa conta, tá? Se você calcular o valor do saldo devedor do consórcio que ele está comprando, mais a entrada, se chegar até 45% no percentual ali, ele está fazendo um grande negócio, porque é muito mais barato ainda do que ele fazer um financiamento. Então, esse é mais ou menos uma dica que a gente dá. Se passar de 50%, também não é ruim negócio, mas aí já fica um pouquinho mais caro para o cliente que está comprando. E, de repente, se o ágio for muito alto, pode estar ficando perto do valor de um financiamento, porque a entrada foi alta, né? E tudo isso você consegue ajudar a mostrar os indicadores, números, mercado e a resolver ali para os seus clientes? Normalmente a gente faz a intermediação para o cliente, a consultoria e a intermediação. Eu não deixo o cliente vender para o mercado, para um cliente estranho, porque ele corre o risco de tomar um golpe, de fazer algo errado. Então nós temos um grupo, isso aqui é interessante, representante como eu no Brasil, nós somos em 2.500 representantes do Brasil todo. Uhum. E a gente se comunica, nós temos grupo entre nós, que a gente viaja para fora do Brasil sempre, nas premiações, então a gente se conhece, a maioria a gente é bastante conhecido. Então o que a gente faz? A gente vende entre a gente mesmo. Eu tenho um cliente aqui que foi contemplado e quer vender a cota, eu coloco desse grupo, aí às vezes um meu parceiro lá de Belo Horizonte tem um cliente que quer comprar, ele mesmo faz a intermediação, olha, o meu cliente quer comprar, então eu fico na responsabilidade de atender o meu cliente com segurança e ele de atender o cliente dele com segurança, o negócio funciona muito bem. Então, você aumenta muito a capilaridade de fazer negócio, por isso que é rápido, né? Igual você falou, se tiver 100 cartas contempladas hoje, você vende, porque por conta dessa rede que você tem também, né? É rápido e é seguro para o cliente, ele não tem um risco de ficar no mercado aí oferecendo, fazendo anúncios, não faça isso. Se você tem um consultor que é de confiança, trabalha isso em parceria com o seu consultor, tá? Almiro, para a gente encerrar aqui, uma frase guia, um pensamento que conduz sua vida e que também para ajudar pessoas que querem a fazer negócios através de consórcio. Acreditar no seu potencial e ter condição de fazer esse investimento. Almiro, você sabe que eu já sou sua cliente, né? Acreditei em você. É verdade. Comprei meu consórcio imobiliário, já estou querendo comprar mais um. Quero agradecer pelos esclarecimentos, foi super útil a nossa conversa. Eu tenho certeza que muita gente vai começar a te procurar por conta disso, né? E quem quiser entrar em contato com você, onde as pessoas te acham? Nós temos o Instagram, né? O _consórcio, Facebook, YouTube, tem vários vídeos nossos mesmo no YouTube, né, Jamile, que a gente já gravou. Tem. Nos telões da cidade de Bragança Paulista, alguns em São Paulo também. Jogou Consórcios no Google, já acha você, porque você tem vários canais de comunicação. Em vários canais e com profissionais bastante competentes que nos ajudam nesse negócio. E tem o WhatsApp, que hoje é o que mais vira a ferramenta do WhatsApp, né? Que é o 99997-1013, com o DDD 11. Maravilha. Almiro, mais uma vez, então, muito obrigada. Obrigada pelas informações, por trazer esclarecimento, conhecimento aí para as pessoas que querem, né, crescer através do modelo aí de investimento, através de consórcios. Perfeito, obrigado. Eu que agradeço, Jamile, mais uma vez. Tamo juntos. Isso aí. E esse foi mais um episódio do podcast BNI Rubi, que você consegue ver nas nossas plataformas @BNI Rubi, no YouTube, Spotify e Instagram. E até o próximo!